Pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente vai lidar com as anotações nessas diferentes escalas. Vocês vão fazer desenho aqui, ó, na planta de situação, que é na escala 1:2000, implantação, que é na 1:250, plantas dos pavimentos, que é na 1:50, fachada, que é na 1:75, cortes na 1:50. Então, o que muda quando a gente está fazendo no AutoCAD e desenhando em escalas diferentes é a escala dos textos, dos símbolos e das cotas. Então, vocês vão ter que prestar atenção nisso. Eu vou começar aqui pela planta de situação, porque é um estilo de texto e de cota que a gente não tem no arquivo base que eu passei para vocês. O arquivo que eu passei para vocês tem no cantinho aqui, ó, só relembrando, eu tinha passado aqui todos os textos, símbolos, né, os estilos para 3 escalas quando a gente estava usando no primeiro trabalho, a gente usou um para 100, um para 50 e um para 25. Tem novas escalas agora e aí os arquivos de vocês não tem essa base aqui montada e não tem os estilos já definidos. Então a gente vai ter que criar isso aí. Então, para eu colocar, por exemplo, começar pelo texto, eu tenho que colocar esses textos aqui, ó, de identificação dos lotes, identificação da rua, né? Então, tem que colocar textos aqui que eles têm que ter um tamanho compatível para a escala 1:2000, que é a escala que esse desenho vai ser impresso. Então, aqui, ó, no menu Annotate, ou Anotações, né, para quem está com CAD em português, a gente tem aqui, ó, os estilos de texto que a gente pode usar e podemos criar novos também. E aqui os estilos de cota, Dimensions e Text. Então, o estilo de texto, se eu clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai me mostrar todos os estilos de texto que tem no arquivo. Eu já passei um arquivo base para vocês com vários. Então, são 3 réguas, que são 3 tamanhos de texto diferentes no papel, né, quando ele vai sair impresso, e aí esses textos no AutoCAD vão ter alturas diferentes para que eles saiam do mesmo tamanho quando a gente der a escala lá no layout, né, na hora de montar a prancha. Então o meu aqui, ó, eu já tenho, mas o arquivo que eu passei para vocês anteriormente não tem os estilos de texto na escala 1:2000. Verifiquem se tem de outras escalas depois. Se estiver faltando algum, eu acho que não está não, mas se estiver faltando algum, vocês me avisam. Então aqui, ó, eu posso entrar aqui no Text, tem uma setinha bem pequenininha aqui, ó, que eu abro uma janela onde eu posso criar novos estilos de texto. Então o que acontece? Normalmente a gente parte de um existente, né? Então aqui, ó, vou pegar o de 1:2000, 1:200, quer dizer. A régua 80, esse R80 é uma referência à altura final da letra no papel, e o 200 é a escala do desenho. Eu preciso fazer 1:2000. Então o texto não para 2000, ele vai ter que ser 10 vezes maior do que o texto não para 200, para ele poder dividir por 2000 em vez de 200. Então, se eu pegar um desse aqui, ó, eu posso criar um novo. Aí eu posso renomear esse novo aqui. R80 2000 e altero o texto aqui e boto mais um 0. Eu fiz um atalho. Eu estou mostrando como configura bem rapidamente. Se vocês precisarem fazer isso no futuro, vocês podem explorar essa janelinha aqui e criar estilos de texto. Basicamente, vocês vão ter que criar um novo estilo, dar um nome, né? E definir a altura e aqui o tipo de fonte, né? O tipo de estilo de texto que vocês vão usar. Eu normalmente uso o Arial mesmo, para desenho técnico, já resolve todos os problemas. E aqui a altura do texto, que foi o que eu mudei. Aí fecho, agora eu tenho um estilo de texto, eu vou escrever esse texto lá no Model. Aí tem o atalho do AutoCAD, onde que é para fazer o texto? Eu nem sei onde que é acho que é aqui mesmo. Eu vou pelo atalho.
Então, ele vai colocar um texto, você abre uma janelinha e escreve lá, ó. Lote 01. Isso aqui tem que estar no layer. Aí vocês vão ter que olhar o layer, não é no layer revisão. Vocês têm já o layer texto. Então, vocês façam o texto, os textos no layer texto. E aí vocês vão colocar aqui, né, o texto no lugar certo. Fez um, você pode copiar, né, e sair editando. Dá 2 cliques, entra, edita. Isso aqui é a rua 01, rua 1. E aí vocês vão copiando e editando o texto. Para a gente ganhar tempo, né, com essa edição do estilo, eu mandei esse arquivinho aqui para vocês. Ó. Quando a gente já tem isso criado em algum outro arquivo, isso também pode acontecer em algum momento, vocês podem pegar isso aqui, ó. Eu tenho uma cota que está no estilo aqui, ó, linear 2000, então estou lá no Annotate, aqui tem o estilo que está ativo. Ó. Selecionei a cota, ele está me falando que ela está no estilo aqui, linear 2000. Ou seja, ela está toda configurada para que saia correto na escala 1:2000. E um texto que está todo configurado para sair na escala também 1:2000, na régua 80. Então, peguem isso aqui, copia, Ctrl C, e cola para dentro do arquivo. Ó, eu não tenho aqui, ó, o linear 2000. Se você procurar aqui, não tem por enquanto. Ó, linear 200, depois 225, 250, não tem o 2000 aqui. Copiei desse outro arquivo, Ctrl C, colei aqui, ó, Ctrl V. Agora vai aparecer aqui, ó, o linear 2000, porque eu copiei essa cota para dentro do arquivo. Então, na hora de colocar os textos, é só escolher o texto, né, e da ferramenta de texto, escolhe o estilo e manda ver. Cota é a mesma coisa. As cotas, vocês vão usar esses estilos de cota aqui. Ó. Aqui tem as ferramentas de cota. A maioria dos casos a gente vai usar essa daqui. Ó. Criar uma dimensão linear. Então, nas cotas, eu vou escolher aqui ó, o estilo, linear 2000. Vou escolher o layer aqui. Tem um layer para as cotas, que é o layer... Ih, não tem. Então, vamos criar o layer cotas. Criei o layer cotas, né, lá no gerenciador de layers. Oi? Olha, já existe. Ah, não, já existe. Desculpa, passei batido, não vi. Então, já tenho cotas. Todo mundo tem o layer cotas? Quem não tem, cria o layer cotas. Cadê? Está aqui, ó. Então, a cor do layer cotas, aí, para a gente padronizar, ó, é a cor 144. Quem não tem o layer cotas, cria o layer cotas, põe a cor 144, pode pôr outra cor também, eu só estou tentando padronizar para a gente evitar problemas. E define o line weight dela, o peso da linha, para 0,13 milímetro. Então, criado o layer, você vai escolher o layer cotas, e vai lá no Annotate, escolher aqui o comando para criar uma cota linear. Aí vocês vão ter que ativar o Snap, para poder pegar o pontinho certo e cria a cota, clica em 2 pontos e dá a distância da cota. Aí vocês vão ter que cuidar sempre para tentar não embolar muito com o desenho. E aí cria o estilo de cota. Né? Vocês vão precisar de fazer cota para todos os lados do terreno. Então, no final, o desenho de vocês vai ter que ter essas informações aqui. Ó. Lote 1, lote 2, lote 3, todos eles. A rua 1, rua 2,
Rua 3, todas devidamente identificadas, e o seu terreno achurado, com as 4 cotas aqui, ó, os 4 lados. Tem gente que tem terreno com um ladinho assim, ó, então faz uma cota nesse sentido, uma cota nesse sentido. Vocês têm que cotar cada lado desse polígono que define a área do terreno. E coloca o texto. Então, vimos aqui como configurar o texto, né? E como configurar a cota. Escolher o estilo correto aqui de texto e cota. Os símbolos, eles estão em blocos. Esses símbolos que eu passei aqui para vocês, ó, eu recomendo que vocês usem esses aqui, que eles já estão configurados certinho. Vocês podem encontrar pela internet afora aí, diversas bibliotecas de símbolos com configurações diversas, diferentes. Tem gente que faz isso de outras formas. Pois é. Se você usar esses que eu pus aqui para vocês, eles estão bonitinhos, configurados certinho. Então, por exemplo, o título aqui, ó, o texto, o símbolo aqui para a escala 1 para 100, se você ver aqui nas propriedades dele, a escala dele é 100, 100, 100. Então, se eu quero fazer esse título, na 1 para 100, eu vou pegar, copiar isso aqui lá para o meu desenho da implantação. Então, isso aqui é o símbolo da 1 para 100, pequenininho. Aí eu vou fazer isso aqui virar 1 para 2000. Então, você seleciona o símbolo, aí você pode vir aqui nesse Properties, que está nessa setinha aqui, ó, escondidinha, e mudar esse valor aqui para 2000. 2000, 2000, 2000. Aí ele fica do tamanho correto. Ou, você pode também, em vez de achar o Properties, eu posso dar um fator de escala aqui, ó. Posso usar o comando Scale. Cadê o Scale? Está aqui. Clico num ponto e vou dar um fator de escala. Se está na 1 para 100 e eu quero passar para 1 para 2000, eu vou botar 2000 dividido por 100. Aí ele vai ficar... Aí é uma matemáticazinha básica aí para vocês raciocinarem. Dá o mesmo efeito. Eu estou mudando da mesma forma o valor aqui, ó. Ele altera aqui também. Então, são duas formas. Depois edita aqui o símbolo, o bloco. Esse número normalmente eu apago. E aí você vai editando o bloco aí. É só dar 2 cliques e ir editando os campos. Isso é intuitivo. O norte. Cadê o norte? O norte é a mesma coisa. É um símbolo que ele pode estar na escala correta. Então, todos esses símbolos aqui, ó, o título do desenho, o norte, esse símbolo de fachada, de elevação interna, o símbolo do nível, o símbolo da janela, todos esses símbolos que estão em bloco aqui, ó, que eu clico, e ele é um objeto só, tudo selecionado ao mesmo tempo, são blocos que na minha biblioteca, que eu passei para vocês aí, eles estão configurados para ficar certinho aí. O norte, a gente vai ter que, né, nosso amigo Matheus identificou que o norte está com um tamanho diferente. Deixa eu acionar aqui minha imagem. Então, ó, como é que eu faço para ajustar o norte? Meu norte aqui está errado. Ó. Então, eu vou pegar esse norte, vou copiar, ou vou mover, tanto faz. Vou mover. Vou chegar lá perto, ó. E aí eu vou rotacionar, usar o Rotate, né, o comando Rotate, selecionar aqui um ponto base, né, Rotate, Specify Base Point, então eu vou especificar um ponto base aqui no centro do símbolo, e aí eu vou direcionar o símbolo, aí pode ser um pouco no olho, aí dá para fazer mais preciso, mas como nós temos só a imagem,
Pode ser no olho, isso aqui tem que ficar paralelo, ó, tem que ficar na mesma direção do risquinho aí que está indicado o norte. Então, só que esse desenho que eu usei como referência aqui está girado, né? Eu peguei a minha planta de situação aqui e girei ela a 90 graus. Então, esse símbolo aqui eu vou girar também 90 graus. Vou dar outro rotate. E vou girar aqui agora menos 90. Quando a gente digita um ângulo no AutoCAD, o ângulo é sempre o positivo é no sentido anti-horário. Então eu vou botar menos 90 para ficar correto para esta planta aqui, ó. E aí esse é o norte correto para essa orientação do meu desenho aqui. Vocês vão ter que ver a orientação correta aí do desenho de vocês. Vocês vão ter que usar como referência aí o desenho de vocês. Opa, cadê o que eu não devia? Então, assim, você indica o norte. O norte vai ter indicado aqui na planta de situação. Depois ele vai ser indicado aqui de novo, ó, na planta de implantação. Aí a planta de implantação está girada. Então eu vou ter que colocar ele, voltar com ele aqui os 90 de novo. Rotate. Agora 90 no sentido inverso. E ajusta a escala. A planta de implantação está na 1 para 250. Então, isso aqui eu vou mudar a propriedade aqui para 250. E aí está aqui o norte correto. Estou corrigindo o meu aqui, ó, esse outro que está errado eu vou apagar. Para a planta de implantação, as operações são as mesmas. Vocês vão colocar texto, vocês vão ter que colocar o título, né, que é esse bloco aí, que é um símbolo, um bloco. Então, ajustar a escala e ajustar o norte. Vocês vão ter que colocar textos. Então, agora, em vez de usar o estilo R80 2000, vocês vão usar o estilo R80 250, que é a escala que vai sair o desenho da implantação. E aí vão identificar as ruas, identificar jardim, parará, parará. E cotas, a mesma coisa. Usar o estilo de cota agora, linear 250. Então lá no CAD, ó, eu vou fazer um texto aqui agora. Eu vou lá no Annotate e vou escolher a régua 80, 250. E aí vocês vão colocar aqui um texto. Espalhar textos aqui escrito. Jardim. Faz um e sai copiando. Espalha texto jardim pelo jardim afora. É um pouco repetitivo mesmo, não tem problema. Espalha aí alguns textos de jardim. Identifica, aí copia. E edita para identificar a rua. Essa rua é qual, hein? Não sei se é a 1, a 2 ou a 3. Façam de acordo com o que vocês nomearem lá na situação. Esse meu é a rua 1 mesmo, ó, acertei no chute. Então aqui está a rua 1. Aqui é uma área de estacionamento, né, ou área comum / estacionamento. Então, muitas vezes no projeto, vocês vão precisar disso várias vezes enquanto forem fazer os projetos de vocês. Vocês vão delimitar uma área, vocês vão ter que escrever o que vocês querem daquela área. Né, indicar alguns desenhos aí e tal, para poder
caracterizar aquela área, mas às vezes você vai ter só uma área aqui e vai dizer o que é. Ó. Área comum, estacionamento. E para cada lote, vocês vão identificar aqui, ó. Vão atribuir uma numeração. Isso tudo é o mesmo estilo de texto. Aqui vocês vão pôr aqui, ó. Unidade 1. Posiciona aí, depois copia para o próximo. Essa aqui é a unidade 2. Depois a próxima é a unidade 3. E assim por diante. Podem escolher aí atribuir uma numeração de acordo com alguma lógica aí, não tem problema. Isso aqui vocês não precisam fazer não, viu gente? Eu fiz só para mostrar em algum momento, não precisa botar a casinha não. E aí vocês vão colocar as unidades. Então é o que está aqui no checklist, ó. Identificação das ruas, identificação de jardim, estacionamento, área comum, calçada, não pus ali, esqueci. Identificação das unidades. As cotas, vocês vão fazer somente... Vocês vão fazer aqui, ó, igual está aqui, ó, o meu padrão aqui, ó. A largura da área privativa e a profundidade, então é 6,30. 6,30 por 11,10 é o tamanho, né, da área privativa de cada unidade. 3,15 por 7,60. E aí é bom ter uma cotinha de amarração aqui para indicar o... né, amarrar no terreno. Indicando a área construída fechada. Só um minuto. E depois... Aí, cotas de nível. Eu acho que eu vou liberar vocês disso aqui. Cota de nível de implantação, acho que eu vou... Mas é importante. Mas eu vou liberar vocês. Então, gente, isso aqui, ó, eu estou falando de... Terminei de falar da simbologia bem rapidamente no vídeo, para tentar fazer vídeos mais curtos. Depois vocês têm um trabalho que é meio braçal mesmo, né? Um trabalho meio repetitivo. Sair copiando textinho, editando, copiando, editando. Mas são informações. É um momento que você vai olhar para o desenho já feito e vai entender o que você desenhou e identificar o que você desenhou. Isso é fundamental também, né? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Né? Às vezes a gente fica fazendo a coisa muito mecanicamente e esquece de olhar o que está desenhando, que informação que é aquela que está ali no desenho. Então é isso. Na próxima aula eu falo de planta um pouco mais. Eu já falei lá na parte do levantamento, vocês já têm mais ou menos as informações que precisam. E corte e fachada, vou deixar para a semana que vem, que eu espero que vocês já estejam com os desenhos mais prontos, menos desesperados para terminar os desenhos.